Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Levítico 19. Diversas leis. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Eu sou o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de uma diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. E disse Deus a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Nós temos um costume de dizer somos falhos e imperfeitos, e com essa afirmação devemos procurar melhorar cada dia. Mas tem pessoas que com essa frase elas aproveitam para pecar mais, para falar que por ser falho, eu sou falho, eu posso fazer o que eu quiser e depois eu sou perdoado. O pecado intencional é aquele que se prepara sabendo que está pecando, mas a pessoa tem a intenção de fazer mal para o outro, vai lá e faz. Deus é um Deus muito amoroso, mas o pecado ele tem consequências. E quando a gente vê que uma pessoa ela está com a intenção de fazer uma coisa errada com a outra ou com ela mesma, e você sabe que aquilo é errado, ajude seu irmão, dê um bom conselho, fale para ele não ir por esse lugar, para ele não fazer essas coisas. Você está livrando várias vidas, porque às vezes palavras que alguém fala sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre qualquer assunto que pode mexer com muita gente e às vezes destrói vidas. Eu acho que vocês já ouviram falar que um palito de fósforo ele pode incendiar uma floresta. E ele é tão pequenininho, mas ele faz um estrago tão grande, mas tão grande. Assim são palavras
quando as pessoas às vezes inventam coisas, quando eu era criança, eu tenho essa lembrança até hoje. Uma jovem, ela estava para casar e ela foi caluniada. Falaram algo que eu não sei até hoje, porque eu era muito criança, mas eu lembro que ela tirou a própria vida por causa de um falso que levantaram para ela. E o noivo dela acabou com o noivado. Então, uma palavra, ela pode salvar ou ela pode destruir uma vida ou várias vidas. E nesse caso que eu estou falando, destruiu várias vidas, porque destruiu a felicidade de um casal. Era uma mentira, eu sempre ouvi isso, eu ouvia os adultos, eu ouvia minha mãe falando, e que era mentira, descobriram que era mentira. O noivo sofreu muito a perda da noiva, o casamento já estava com tudo comprado, já estava pronto o casamento, a festa do casamento. E aquela jovem que eu a conhecia e que brincava comigo, ela teve uma morte horrível, que eu prefiro não falar porque não é bom. Mas eu estou falando que nós devemos prestar atenção no que falamos, com quem falamos, e ter muito cuidado com as pessoas ao nosso redor, porque podem se evitar tragédias. Uma palavra, ela pode salvar várias vidas, porque ali naquela história, uma história infelizmente verdadeira e que eu presenciei, foram várias vidas destruídas. A mãe daquela jovem, os sogros, foram os pais dela, os sogros, o noivo, os amigos. Eu, criança, eu chorava muito porque eu gostava muito dela. Eu sinto por estar contando essa história, é uma história muito triste, mas é verdade. Temos que ter cuidado com as palavras e não brincarmos com as pessoas. Às vezes as pessoas ficam brincando com o sentimento das outras, ou querem só por vingança ou por maldade atrapalhar a vida do outro. Mas se você vê alguém passando por algo muito difícil, leve palavras boas, leve palavras que edificam, que curam, que salvam. Eu amo esta oração. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Quando alguém mente pra gente, que aqui está falando, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. A palavra do Senhor, quando fala, é muito forte, porque quando vamos ver sobre a mentira é coisa do inimigo das nossas almas, porque Deus é amor e é a verdade. Quando a palavra dele, começamos a conhecer a palavra do Senhor, nós temos um caminho livre, nós nos sentimos livres, libertos de pesos, de condenações, de falsas palavras, de coisas que nos enganavam e que acreditávamos que era verdade. E começamos a conhecer um Deus que Ele é presente e que Ele é um Deus do passado, do presente e do nosso futuro. E Ele é muito amoroso e Ele é pura verdade. E todo aquele que o busca o encontra, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, temos que ter cuidado com as coisas que fazemos para não magoarmos o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita dentro de nós. Vamos ter o cuidado, o zelo com as coisas de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus.
se ame de verdade, não queira se juntar em meio a turbulências. Quando você vê que se juntam pessoas para falar de assuntos que você vê que não é um assunto bom, se retire e ore pelas pessoas, porque o inimigo, ele cega as pessoas. E cada coisa, cada pedrinha que vamos colocando de coisas ruins, é uma pedra de tropeço na vida da gente, porque o mundo espiritual, o inimigo, ele se apega às coisas que falamos e que fazemos. Se você faz uma coisa boa, se você dá uma palavra boa, seja no seu lar, seja para a sua vida, seja para uma pessoa de fora, um amigo, um conhecido, ou até uma pessoa que você nunca viu, se você fala uma coisa boa, você está plantando a semente do bem, você vai colher lá na frente. Isso não são só palavras positivas, é palavra do Senhor. O homem vai comer daquilo que ele fala, do fruto da sua boca, do que ele fala. Nós vamos ter uma vida conforme o que falamos e o que fazemos. E o que você está plantando para você? Preste atenção. Seja cada dia parecido com Jesus. Aí você fala, como? Ser santo. Jesus Quem pode ser igual a Jesus? Você pode ser melhor a cada dia. A cada dia você pode fazer algo de bom para você e para outras pessoas. Quem não quer ser feliz nessa terra? Quem não quer viver o melhor do Senhor e conhecer? Você já pensou? Tem pessoas que elas são vazias. Elas estudam, não é para parar de estudar. Eu estou falando de coisas diferentes. Tem pessoas que estudam, pegam diplomas, conhece sobre aquela área, aquelas áreas que ele estuda, ele é um expert, ele é um profissional de excelência. Mas quando se fala de Deus, ele não conhece nada. Imagine você, filho de um Pai todo-poderoso, do universo, dono do universo, dos céus, da terra, de tudo, e você não conhecer nada, aquela pessoa não conhecer nada sobre o Pai dele, e na hora que ele quiser, tiver uma necessidade que o mundo e aquela profissão dele não pode suprir, como que ele vai falar com Deus? Como que se ele não conhece a Deus, ele não sabe os privilégios de filho que ele tem. Então, vamos nos aproximar cada vez mais, porque o melhor presente para um ser humano é ele conhecer a Deus, é ele conhecer o seu Criador, é ele conhecer o seu Pai, porque ele entende que ele não é qualquer pessoa, ele não é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa sem valor. Ele começa a se dar valor, a vida dele começa a se transformar, ele não aceita que as pessoas o maltratem, ele não acredita mais em mentiras, ele se torna uma pessoa segura de si, mas não é aquele seguro de si que sai odiando as pessoas e dizendo eu posso, eu faço, tudo posso naquele que me fortalece. É que acabou a fraqueza, acabou aquela pessoa fraca, aquela pessoa que todos poderiam falar o que fossem e ela já ia chorar, já ia se esconder. Se ela escutasse algo a respeito dela que não fosse agradável, ela já ficava pensando 1001 coisa na mente dela. Ela vai entender que tem uma majestade dentro dela, literalmente é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, e você tem uma preciosidade muito grande dentro de você que você carrega e talvez você ainda não saiba quão especial você é pelo que você carrega, porque você pode
pedir a sabedoria do Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que Ele dá. Você pode pedir o socorro do Senhor e anjos para te proteger, e Ele envia anjos fortes para proteger você e sua família. Quando você conhece a Deus, você conhece a palavra do Senhor, você fala, declara que é Deus falando com a gente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nada te atingirá. Nada o atingirá. Você tem caminhos abertos, literalmente, porque tudo que acontece em nossa vida, primeiro acontece no mundo espiritual. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, você se sente uma pessoa especial, diferente. Você não é uma pessoa qualquer. E eu não estou falando isso para te agradar. Eu estou falando porque Deus me libertou daquela mentalidade que falavam que a gente tinha que sofrer para pagar os pecados, tinha que sofrer para ter uma vida com Deus. Nós passamos pelas tribulações neste mundo, mas passa diferente, não passa sozinha. Noites terríveis, sozinha, nunca mais. Passa com Deus, passa com o Espírito Santo de Deus, é diferente. Você tem uma força dentro de você que você não se entende mais. Você fala, como eu mudei, eu sou outra pessoa. Você se sente mais jovem, você se sente rejuvenescida, você se sente renovada, porque o Espírito Santo de Deus nos renova. Então cuida bem de você, cuida bem do teu eu lá dentro, porque tem uma preciosidade grande demais. Começa a profetizar na tua vida coisas boas. Não aceita mentira a teu respeito, dizendo que já acabou, que você não consegue mais, que você é uma pessoa inútil, ou você falar isso para os seus filhos. Nunca mais, em nome de Jesus, conheça a verdade. Não acredite nas mentiras do inimigo. O inimigo usa pessoas para falar mentira a nosso respeito. Às vezes você se olha no espelho, mulher então, aí olha para o cabelo e fala, vixe, eu arrumei meu cabelo e estou me sentindo, hoje ele está bem. Aí você sai, ou alguém da sua casa, ou alguém de fora, uma amiga fala, o que é que aconteceu no teu cabelo? Você não arrumou o seu cabelo hoje? Nossa, aquilo estraga o dia da outra pessoa, não é? Mas só que se isso acontecer, não se incomode com isso não. Não se preocupe com isso não. Não leve para sua mente essas mentiras, essas coisas que o inimigo sabe onde mexer. Ele sabe onde vai desagradar você. Então ele usa pessoas, às vezes é o marido ou a mulher, às vezes o marido tá parando de fumar, tá quieto, tá bem caladinho e tá diminuindo e tá conseguindo parar de fumar. Aí ele entra dentro de casa, a mulher sente o cheiro e fala, nossa, mas você está fedendo de cigarro. Aí aquilo irrita ele, aí ele vai e fuma outro cigarro. Nós temos que ter muito cuidado. São coisas pequenas, sutis, que ele usa para haver confusão, para haver briga, contenda. E o inimigo, ele usa muito a mentira, porque ele é o pai da mentira. Então vamos evite. Quando você você tem aquelas coisas que às vezes uma pessoa fala que quer conversar com você e você fala, eu vou ligar para você, daqui a pouco eu te ligo. Você sabe que não vai ligar, então não faça isso com a outra pessoa. Você está gerando uma ansiedade na outra, porque aquela pessoa vai olhar para o celular
e vai ficar aguardando sua ligação e você já sabia que não ia ligar. Isso não agrada a Deus, isso não é bom para você. Às vezes, nas pequenas coisas, a gente faz uma coisa ruim para o outro. Você entende? Você já ficou aguardando uma ligação de alguém que falou que ia te ligar? Eu já fiz isso com pessoas. Eu já falei, mas eu não falei intencionalmente, sabendo que não ia ligar. Mas aconteceram coisas que eu não pude ligar. E aquelas pessoas que eu falei que ia ligar no passado, com certeza ficaram aguardando minha ligação. E hoje eu peço perdão para Deus. E eu não quero fazer mais isso. Eu prefiro falar para as pessoas que quando der eu ligo. Hoje, a partir de hoje, eu me comprometo. Nunca mais eu faço isso, porque isso gera expectativa e ansiedade. E pessoas já fizeram isso comigo. Aí você fala, mas são coisas tão bobas. Não são, porque você não sabe o que você está causando no sentimento dos outros. E isso, Deus não se agrada. Seja sim, sim, não, não. Meu pai era um homem exemplar. Eu amava ouvir meu pai falando, mas eu tinha muito respeito. Minha mãe, quando brigava, eu às vezes nem ficava quietinha, mas eu adolescente, né, jovenzinha, às vezes eu nem ligava, ficava até rindo escondido da minha mãe. Mas o meu pai, quando ele falava, porque sabe como as pessoas têm o costume de dizer palavra de rei? Quando meu pai falava sim, era sim. Quando meu pai falava não, era não. E ele não mentia. E eu admiro demais o meu pai até hoje. Eu levo isso para o resto da minha vida e dou ele como exemplo. Ele foi um homem exemplar. E é muito bom a gente agradar a Deus. E quando a gente fala a verdade, quando a gente começa a ter uma vida melhor e em paz com nós mesmos e com Deus, ninguém segura a nossa vida. Ninguém. Porque Deus, Ele abre os caminhos que ninguém fecha. Ele abre portas que ninguém fecha. E eu peço a Deus que feche todas as portas erradas em nossas vidas. E que te abençoe. E que abra teus caminhos. E que a partir de hoje você se melhore a cada dia mais. Você se ame mais. Porque você é filha de um rei. Filha de um Deus todo-poderoso. Que olha de lá e fala, eu te amo. Vem me conhecer. Fica comigo. Nós é que devemos pedir, fica comigo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos enche com teu amor e poder, nos dá sabedoria, protege-nos, Deus, das ciladas do inimigo, protege da mentira, não deixe que ninguém mais nos engane e nos usa, Pai, para que possamos abençoar pessoas com palavras, com ações e que façamos coisas e que você possa voltar a estudar e continue em busca do reino do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é muito poderoso. Ele é um rei do universo. E você é filha dele. Não esqueça que você tem que ser a imagem e semelhança do Senhor, porque você carrega uma coisa. É um Deus muito poderoso e está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Chama por Ele, conversa com Ele. Seja nosso ajudador, Espírito Santo de Deus. Me mostra o teu amor e poder, que a partir de hoje a nossa vida seja diferente, seja cheio de amor e poder do Senhor. Me usa grandemente, Pai, para a tua glória. Faz milagres em nossas vidas, transforma as nossas famílias, nos protege, Deus, da maldade humana e espiritual e nos mostra a tua bondade. Igual Davi pediu, ainda viveremos a bondade do Senhor aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.